10º capítulo do livro de Luz. Ao chegar a família, o filho de Luz foi aceito pelos reis e as rainhas e a futura rainha grávida. E a esposa dele permaneceram parecia um cativeiro para eles, porque eles não conseguiam sobreviver muito tempo naquele sol de 100 graus. Eles tinham que viver em uma casa, um local fechado, com um ar frio, por causa dele e da esposa. Então, ele, conversando com um soldado, que tomava conta deles, e ele contava que algumas pessoas que nasceram mestiços, com outros, não suportavam, mas tinham uma pedra de um vulcão que, ao digerir essa pedra fervente, que triturava ela e colocava esse pó em feito água, poderia ajudar eles a suportar o calor. Então ele pediu permissão para a rainha e o rei, e a filha, a herdeira, estava grávida, e para ele e a mulher se beneficiar com essa pedra. O rei ficou com medo, porque ele era uma criança terrestre, mestiça, mas não estava grávido, como diz a história. Ele chegou e consentiu, só que a mulher dele também queria, porque ela não ia ficar trancada, sem poder ajudar, sem poder participar de nada, só guardada. Então, foi aquela relutância, mas como ela era a mulher do gelo, e a criança era uma mestiça, podia ser que não acontecesse nada. E ele fez o ritual, o herdeiro, o filho de Luz, sentiu-se mal, passou uma semana, ele tinha calor de excesso, frio de excesso, o corpo dele estava lutando contra. E num dia que ele estava no palácio cercado por pessoas, ele levantou e não estava sentindo nem frio nem calor. O corpo dele estava equilibrado, Aí ele chegou, aí a mulher dele viu que ela não estava presente, ela estava em seu local reservado. Aí pediu para uma empregada que estava lá trazer a mesma pedra e o mesmo líquido que o marido foi. Ela não queria, ela disse: você vai me ajudar, vai salvar o filho do meu marido, o filho de Luz, o neto de Luz. Então ela foi e se sacrificou e foi buscar. E trouxe a pedra, ela e a outra, ela deitada naquele local, o marido sem saber, porque ele não podia mais entrar num local porque podia aquecer ela. E ele foi. E ela passou muito mal, muito mal. Aí todo mundo correu e queria condenar as moças, mas ele disse que ela era muito teimosa. Ele era teimosa que nem a mãe dele. E era uma pessoa muito especial, por isso. E ela, quando foi declarada falecida, depois de 2 dias ela voltou. Ela sentia frio, sentia calor, ela tinha lugares que ela sentia calor
Tinha lugares que ela sentia frio, mas não tinha a reação como o marido, que não sentia nada, nem frio nem calor, era normal para ele. Ela tinha lugar, aí ela se aquecia, ela se esfriava e ficou assim, e a criança não normal. A criança com 9 meses nasceu de parto normal. A criança nasceu, quando a criança nasceu, a criança tinha os olhos azuis, um olho azul e outro vermelho do povo do fogo, do planeta do fogo. E a rainha considerou um milagre que a criança estava viva e muito bem. O cabelo era metade branco, metade avermelhado. E era um menino, mais um neto de Luz. Isso eles viveram a criança foi criada no reino, enquanto os pais lutavam com os soldados para libertar o povo da Cidade do Fogo. E com eles traziam os sequestrados, né, para a Cidade do Fogo e mantinham eles, levavam ele para outros planetas. Uma dessas batalhas, o filho de Luz faleceu. O filho foi atingido e chegou ainda vivo perto da mulher e ela chorou, o país chorou, o planeta chorou e ela foi à luta para se vingar. Mas ela não conseguiu, porque os guerreiros, monstros como eles chamavam, eram muito mais fortes. Então ela chegou e pediu, como ela também, para a rainha cuidar do herdeiro. E foi levado a criança dos olhos mistos. E foi para o reino. Chegando no reino, a futura rainha deu à luz a uma menina, que foi criada, estava sendo criada com o filho de Luz, o neto, né? O neto de Luz. Vamos dizer assim agora, o segundo. E a luta e coisa, a rainha faleceu, o rei faleceu, e a rainha, o planeta foi invadido por esse povo, chamavam monstros. Ninguém conhece porque eles usavam um capuz, uma máscara, e eles foram levados, a filha da rainha com o filho de Luz, ainda com apenas 10 anos, ela mais velha, 12, e ele mais novo, e fizeram o casamento deles às pressas e fugiram com ele em uma nave, e nessa nave foi para um planeta bem distante, o planeta do povo de pedra. Depois eu boto o 11º capítulo do livro de Luz.